Um assassino impiedoso ataca uma menina de 7 anos. Os médicos precisam descobrir qual é o problema antes que seja tarde demais. Eu fiquei em choque. Pensei que minha filha fosse morrer. Um dia normal em uma fábrica termina com um operário lutando para conservar a visão. Aquilo me deixou apavorado. Se chegasse até o outro olho, existia a possibilidade de eu ficar cego. E um assassino desconhecido ataca uma equipe de médicos e os deixa à beira da morte. Alguma coisa estava acontecendo, não só comigo. Precisávamos de ajuda. 3 parasitas sinistros perfeitamente adaptados para viver no interior do corpo humano. Eles são impiedosos, inteligentes e também mudam de forma. Vermes invisíveis a olho nu. Insetos sedentos de sangue. Amebas microscópicas. Eles parecem inofensivos, mas estão entre as criaturas mais letais da natureza. Podem invadir nossos corpos e desarmar nossos sistemas imunológicos. Eles são apenas parasitas, mas para quem foi infectado, eles são parasitas assassinos. Parasitas são organismos que dependem de outros seres vivos, os hospedeiros, para se alimentar e sobreviver. E alguns dos parasitas mais bem-sucedidos são capazes de sobreviver em diversos ambientes. No ar que respiramos, nos alimentos que comemos ou no solo em que pisamos. E à medida que o ambiente se transforma, os parasitas também mudam. Todos os parasitas precisam se aproveitar dos seus hospedeiros. Mas alguns deles não conseguem fazer isso quando são ingeridos. Só quando passam por uma completa transformação física é que se tornam uma ameaça. E quando estes parasitas mudam de forma, eles podem devastar as entranhas do hospedeiro antes mesmo de serem detectados. Gainesville, Flórida. Em 1997, a escrevente Lori Roberts tem 42 anos e mora com sua filha Manisha. Adoramos morar na Flórida por causa do clima. Não gostamos de frio. Gostamos de nadar, de levar os cachorros para passear. É muito divertido. Adotada quando pequena, Manisha é uma saudável menina de 7 anos que adora ir à escola e brincar com seus amigos. A Manisha é muito sociável. Ela adora gente, adora conviver com as pessoas. É muito tranquila. Mas esta tranquilidade está prestes a acabar. Uma noite em abril, Lori está arrumando a mesa quando Manisha diz algo que a preocupa. Ela disse: "Mãe, minha cabeça está doendo." E eu perguntei: "Onde está doendo?" E ela apontou: "Bem aqui, ela está doendo bem aqui." Ela foi muito específica sobre o local da dor. Ela foi tão insistente que eu acabei me assustando. Achei que tinha alguma coisa errada e fiquei preocupada. Lori leva sua filha ao médico. Ele examina Manisha, mas não encontra nenhum problema e a manda para casa. Mas Lori não está convencida. Ela era muito nova. Tinha 7 anos e eu não conhecia ninguém com essa idade que tivesse dores de cabeça. Por isso, a insistência dela sobre aquela dor de cabeça estava me preocupando. Algumas semanas depois, Lori e Manisha vão a um show de patinação no gelo. 20 minutos depois do início do espetáculo, Lori percebe que há algo errado acontecendo com sua filha. Eu percebi que ela estava olhando para um canto do ginásio, mas não tinha nada lá. E eu pensei: o que ela está olhando? Então percebi que ao lado dela tinha uma poça de água, ou coisa do tipo. Pensei que tivesse derramado refrigerante, mas quando olhei de novo, percebi que tinha feito xixi. Eu tentei sacudi-la, mas ela não se mexeu. Lori carrega a filha para o saguão, onde uma pessoa imediatamente liga para a emergência. Manisha continua totalmente sem reação.
Ela não se mexia, nem piscava. E naquela hora percebi que tinha alguma coisa muito errada. 10 minutos depois, uma ambulância chega e leva a Manisha às pressas a um hospital próximo. Me perguntaram se aquilo já tinha acontecido, se ela já tinha alguma doença, e é claro que as respostas eram não. Eu fiquei tão assustada. Eu não tinha a menor ideia do que poderia ser. Naquela hora eu pensei que minha filha ia morrer. Manisha já está inconsciente há quase meia hora. Foram os mais longos 20 ou 30 minutos que eu já tive que esperar na minha vida. Um neurologista pediátrico, o Dr. Paul Carney, é chamado para examinar Manisha. A Manisha apresentava alguns espasmos que, na verdade, eram convulsões. Ela nunca teve convulsões, o que era preocupante. Quando Manisha finalmente começa a recobrar a consciência, o Dr. Carney observa um fato revelador. O que me chamou a atenção é que a cabeça dela virava para o lado esquerdo e os olhos também. O lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo controla o lado direito do corpo. Então tinha alguma coisa no lobo frontal direito. Seria uma infecção no cérebro? Aqueles sintomas eram causados por uma bactéria ou poderia ser um tumor? O Dr. Carney pede uma bateria de exames, incluindo uma tomografia do cérebro de Manisha. Os resultados não são bons. Ela tinha uma lesão bem definida na região frontal direita. E dava para ver o contorno de uma coisa bastante estranha. Era uma estrutura muito pequena, como se fosse a cabeça de alguma coisa. Alguma coisa está alojada na cabeça de Manisha. A questão é o quê? Eu lembro de olhar para ela ali, deitada, e ficar imaginando o que tinha na cabeça dela. Senti um medo horrível. Eu sabia que ela não estava bem. A tomografia é tão incomum que o Dr. Carney procura uma segunda opinião. Ele envia as imagens para a doutora Margaret Hosterer, uma renomada especialista em doenças infecciosas da Universidade de Yale. Nós comparamos com todas as tomografias feitas na Flórida e identificamos uma lesão isolada com fluido no interior. A aparência incomum da lesão dá à doutora Margaret uma pista sobre a origem da convulsão de Manisha. Mas para ter certeza, ela pede exames mais abrangentes. Eu disse que não me importava de levar a Manisha até lá se fosse ajudar, e ela disse que seria ótimo, porque poderia analisar os exames mais profundamente. Então eu reservei passagens para ir até Yale na mesma semana. Era a minha filha. Eu estava apavorada. Pensei que fosse perdê-la. Manisha Roberts, de 7 anos, sofreu uma convulsão violenta e os médicos não têm uma explicação. Desesperada para descobrir qual é o problema de sua filha, Laurie recorre a uma especialista em doenças infecciosas, a doutora Margaret Hosterer, da Universidade de Yale. Durante 3 dias, a doutora Margaret e sua equipe submetem Manisha a uma série de exames. Finalmente, a doutora Margaret pede que Laurie vá até seu consultório. Ela se sentou, olhou bem para mim e disse que tinha feito todos os exames. E disse assim: pela minha experiência e conhecimento, tenho praticamente certeza de que já sei o que ela tem. Os sintomas eram bastante compatíveis com neurocisticercose. A neurocisticercose é uma doença muito perigosa provocada pela tênia do porco ou solitária. A tênia do porco possui uma cabeça característica com uma fileira dupla de ganchos afiados. Quando o verme entra em um hospedeiro humano, usa estes ganchos para penetrar nos tecidos. Depois de cair na corrente sanguínea, a tênia pode viajar até o cérebro. Ali, ela se fecha em uma película protetora chamada cisto, onde pode viver durante vários anos. À medida que o cisto cresce, aumenta a pressão no cérebro, causando convulsões.
Se a doença não for tratada, estas convulsões podem provocar danos cerebrais, coma e até a morte. Eu fiquei em choque, eu não conseguia falar, eu não conseguia pensar. Fiquei com muito medo do que iria acontecer. Os médicos de Manisha imediatamente administram um coquetel de drogas antiparasitárias. Enquanto esperam o medicamento fazer efeito, os médicos lidam com uma questão intrigante. Como Manisha se infectou com o parasita? Pode-se pegar a tênia do porco de duas formas. Se você for infectado por comer carne de porco mal cozida, o verme vai para o intestino. Mas se pegar ingerindo comida ou água contaminada com os ovos, a situação se complica. Quando um verme adulto se alimenta nos intestinos, ele permanece no órgão. Mas se um ovo for ingerido, pode se transformar numa larva. E a larva tem o poder de perfurar os tecidos e formar cistos. E se esses cistos se formarem no cérebro, podem ser fatais. Como o verme está alojado no cérebro de Manisha, os médicos acreditam que ela se contaminou ingerindo água ou alimento contaminado com os ovos, ou pelo contato com uma pessoa infectada. E quando Laurie conta aos médicos que Manisha foi adotada no Nepal com 3 anos de idade, a ligação com o parasita torna-se evidente. Nas regiões do mundo onde o saneamento é precário, até 6% da população abriga esse parasita. Acho bastante provável que a Manisha tenha contraído o parasita bem cedo, talvez na primeira infância. O parasita permaneceu em estado dormente no cérebro de Manisha durante anos. Eu não conseguia imaginar que um parasita estivesse no cérebro da minha filha há 4 anos e meio, sem provocar nenhum sintoma até aquele momento. Seis meses depois, já de volta à Flórida, Manisha conclui o tratamento. E Laurie a leva ao consultório do Dr. Carney para checar se ele foi eficaz. Nós ficamos convencidos, depois de várias ressonâncias, de que o verme estava morto. Ela não teve mais convulsões e teve uma ótima recuperação. Hoje, Manisha é uma universitária de 19 anos que estuda psicologia. A luta contra o parasita na infância não deixou sequelas. Sinceramente, eu nunca parei para pensar em como a situação era grave. Eu não percebi que aquele parasita podia ter me matado. Depois da recuperação de Manisha, Laurie adota sua segunda filha, Joy, no Vietnã. No dia em que ela me foi entregue, eu a levei ao médico e pedi que ele receitasse um vermífugo. Sei que muito provavelmente a gente teria evitado tudo isso se a Manisha tivesse tomado vermífugos. Apesar de todo o sofrimento, a experiência deu a Manisha uma nova visão da vida. Se eu não tivesse sido adotada e estivesse no Nepal, eu teria morrido por causa desse parasita. Mas como eu fui trazida para cá, eles conseguiram descobrir o que era e então puderam me tratar. Foi realmente incrível. Nos Estados Unidos, cerca de 1.000 pessoas por ano são infectadas pela tênia do porco. Na maioria dos casos, a infecção inicial ocorreu no exterior. Quem viaja para países menos desenvolvidos deve tomar água engarrafada, comer alimentos preparados em boas condições de higiene e evitar comer carne de porco mal cozida. A tênia do porco passa por diferentes estágios em seu ciclo de vida. Ela vive como um verme adulto, como uma larva, como um ovo e como um cisto. E o fato de passar por essas transformações radicais é o que torna esse parasita um inimigo mortal. A tênia do porco pode viver em seu hospedeiro durante anos sem ser detectada. Mas outros parasitas anunciam sua presença imediatamente. E quando o fazem, as consequências podem ser desastrosas. Em 2009. Cedar Rapids, Iowa. John Matthews, de 45 anos, e sua esposa Muna adoram a vida ao ar livre.
John gosta de caçar perus e é um exímio atirador. Adoro estar ao ar livre. Para poder ver o mundo acordando de manhã. Quando não está andando no mato e caçando, ele pensa em estar no mato caçando. Então, ele praticamente só tem isso na cabeça. É preciso se embrenhar no mato e tentar entender o que os perus estão aprontando. Tentando enganar a mãe natureza, talvez. Mas John ainda não sabe que está prestes a se tornar o alvo de um inimigo que não pode ver. Um dia, no começo de dezembro, John está na fábrica onde trabalha. Percebi que eu via uns borrões cinza para onde quer que eu olhasse. Eu achei que fosse alguma coisa no meu olho e comecei a esfregá-lo, mas não adiantou. Era difícil enxergar as coisas em detalhes. Era como se eu olhasse através de lentes sujas. Aquilo me assustou bastante. Eu nunca tive problemas nos meus olhos. John liga para sua optometrista e marca uma consulta no dia seguinte. Eu estava bem ansioso. Na verdade, eu esperava que ela descobrisse o que era e me curasse. A optometrista realiza uma série de testes oftalmológicos. O olho direito de John está perfeito, mas quando examina o olho esquerdo, ela percebe que a parte de trás está inflamada. Ela me perguntou se eu carregava coisas pesadas no meu trabalho e disse que um vaso sanguíneo talvez tivesse se rompido. As rupturas de vasos sanguíneos nos olhos não são incomuns e geralmente cicatrizam sozinhas. Para ajudar a reduzir a inflamação, a optometrista de John receita um colírio à base de esteroides. Como era só uma inflamação, eu fiquei mais tranquilo. O colírio vai dar um jeito e tudo vai acabar bem. Uma semana depois, John está no carro com Muna, quando surge um novo sintoma. Muna estava dirigindo. E eu olhei uns quarteirões adiante para um semáforo e disse... Estou vendo 2 semáforos. Ele disse, estou vendo de verdade uma imagem borrada menor, mas vejo 2 imagens distintas. Os borrões cinza já eram ruins. E agora eu estava com visão dupla. E tudo isso por causa de um vaso rompido. O que está acontecendo? John Matthews, um operário de 45 anos, começou vendo borrões e agora está com visão dupla. Preocupada, sua optometrista encaminha John a um especialista. O Dr. Charles Barnes, um oftalmologista de uma clínica na cidade de Iowa. A optometrista do John me pediu para examiná-lo porque notou que uma parte da retina no fundo do olho estava um pouco inchada. É a chamada uveíte. A uveíte é uma inflamação no interior do olho. O Dr. Barnes pede que John faça uma leitura simples. O olho direito estava 100% e eu enxergava bem. Mas com o olho esquerdo, eu olhava para o quadro e só conseguia ver aquela luz branca brilhante. Eu pensei, não acredito que ele não enxerga a letra grande. Foi um grande choque para mim. Antes eu via perfeitamente com os 2 olhos. Mas o Dr. Barnes tem más notícias sobre o olho esquerdo. A visão do olho esquerdo caiu para praticamente 0. Posso até dizer que ele estava cego desse olho. Quando o Dr. Barnes examina o interior dos olhos de John, há uma outra má notícia. Eu dilatei as pupilas dele e notei que a retina do olho esquerdo tinha uma aparência bem diferente. Ela parecia granulada. A retina é uma fina película de tecido nervoso que reveste o fundo dos olhos e desempenha um papel fundamental na visão central. A aparência granulada sugere que algo está destruindo a retina de John. Mas o quê? Aquilo me deixou apavorado. Se chegasse até o outro olho, existia a possibilidade de eu ficar cego.
Perplexo, o Dr. Barnes liga com urgência para seu colega James Falk, chefe do Departamento de Oftalmologia da Universidade de Iowa e um experiente cirurgião ocular. O Dr. Barnes estava preocupado com o paciente porque ele tinha os sintomas havia 3 semanas e estava legalmente cego de um olho. Tínhamos urgência em descobrir o que estava acontecendo porque sabíamos que ele poderia perder a visão em definitivo. O Dr. Falk faz uma retinografia para obter imagens em alta resolução da retina de John. Ele analisa cada foto em busca de pistas e não demora a encontrar o responsável. Peguei aquela foto colorida e quando olhei, lá estava ele, um verme. Foi um choque. Um verme? Como isso aconteceu? Ficamos sem palavras. Pensamos, meu Deus, está comendo o olho dele. A gente ficou se olhando sem acreditar. Quando ele iria atacar o outro olho? Mas antes que o Dr. Falk inicie o tratamento, precisa identificar o verme. Nós nos baseamos no tamanho do verme. E como esse verme tinha 1,5 milímetros, achamos que era o verme do guaxinim. Os vermes do gênero Baileys ascaris são parasitas que podem atingir 20 centímetros de comprimento. Quando os ovos do parasita chegam ao intestino humano, as larvas eclodem. Estas larvas microscópicas perfuram a parede intestinal e entram na corrente sanguínea. As larvas avançam pelo organismo procurando alimento. Quando se alojam nos olhos, elas começam a devorá-los por dentro e podem levar à cegueira. E não é apenas a visão de John que está sendo ameaçada por este verme. Como larvas, os Baileys ascaris podem se mover por qualquer parte do corpo humano. E se chegarem ao cérebro, 1 ou 2 larvas são suficientes para matar. A habilidade de migrar através do corpo torna este verme especialmente perigoso. Estes vermes, pelo menos os maiores, podem se mover bem rápido. Se o verme sair de vista, os médicos perderão a chance de matá-lo. Na mesma hora, pensamos em usar laser no John. Colocamos uma lente nele e tentamos acertar o verme para matá-lo. John está acordado e consegue ver o verme no monitor. Ele se contorcia, tentando desviar do laser. Eu tentava me posicionar para o laser acertá-lo. Queria aquela coisa morta. John Matthews, de 45 anos, tem um verme devorando seu olho. Para salvar sua visão, os médicos precisam acertar o verme com um raio laser antes que ele saia de seu alcance. Eu tentava me posicionar para o laser acertá-lo. Depois de 20 minutos, o verme finalmente para de se mexer. Eles me disseram que o verme estava morto. Senti um alívio enorme. Ele está morto. Que bom, ótimo. E quando vou ter minha visão de volta? Enquanto John espera pelo prognóstico, os médicos tentam resolver outro mistério. Como o parasita foi parar em seu olho? Os Baileys ascaris infestam o intestino de um guaxinim. A fêmea produz milhões de ovos por dia, que passam para as fezes do guaxinim. Os ovos são ingeridos por outro animal, geralmente um mamífero pequeno, e entram em seu intestino. Aqui, o parasita muda de forma e então se torna mortal. Quando uma larva eclode de um ovo, ela migra através do corpo de um mamífero, atacando seu sistema nervoso central até matá-lo. Quando a carcaça deste mamífero é devorada por um guaxinim não infectado, o ciclo da infecção parasitária se completa.
Dentro do guaxinim, o parasita vive despercebido, já que o hospedeiro não sente nada. Folk acredita que o estilo de vida de John o expôs ao parasita. Ele gosta de caçar perus, ele está sempre ao ar livre, às voltas com animais selvagens. Talvez tivesse vermes nas luvas, e ele tirou a luva com a boca ou coisa do tipo. Achamos que ele se infectou assim. Finalmente, os médicos comunicam o prognóstico a John. A retina não se regenera. Quando partes da retina se perdem, é para sempre. Infelizmente, eu perdi a visão do olho esquerdo. Disseram que os danos foram muito extensos. E o que restou é tudo o que eu tenho. Cinco meses depois, John volta ao trabalho e começa a se adaptar à sua cegueira parcial. John ainda consegue enxergar com o olho afetado, mas os borrões e a visão dupla continuam, o que o torna legalmente cego do olho esquerdo. Eu ainda saio para caçar perus. Não vou desistir tão fácil. É uma coisa muito rara, mas que pode acontecer com qualquer um. Eu tenho mais chances de ser atingido 2 vezes por um raio do que de pegar isso de novo. Não vou parar de viver. Calcula-se que 70% dos guaxinins da América do Norte estejam infestados com este parasita, o que sugere que as pessoas entram em contato com ele o tempo todo. Entretanto, os casos de infecção em seres humanos são extremamente raros. Para evitar contrair o parasita, as pessoas que trabalham ou se exercitam em áreas habitadas por guaxinins devem lavar bem as mãos depois de suas atividades ao ar livre. Em diferentes estágios de seu ciclo de vida, o Baileys ascaris enfrenta vários tipos de desafios. Como o ovo, ele precisa sobreviver dormente em um ambiente muito hostil durante longos períodos. E como larva, ele migra pelos tecidos do animal, e a capacidade de fazer as duas coisas com sucesso faz dele um parasita perigoso. O Baileys ascaris é extremamente comum na América do Norte. Outros parasitas são menos comuns, mas quando conseguem entrar nos Estados Unidos, também podem ser mortais. Califórnia, 1997. Robert Welty é um anestesiologista de 41 anos que adora viajar e se dedicar ao trabalho voluntário. Eu viajo bastante 1 ou 2 vezes por ano com um grupo que faz cirurgia de reconstrução em crianças com lábio leporino e queimaduras. Vamos para todo lugar. Sudeste Asiático, Vietnã, Ásia e também América do Sul. Quando não está viajando, Robert trabalha no Hospital Courage, em Santa Bárbara. Ele ainda não sabe que um inimigo impiedoso está à espreita pronto para atacar. É final de abril e Robert acorda para ir trabalhar. Acordei às 5 da manhã e tinha de estar na sala de cirurgia às 7. Em anestesia, se você não aparece, o sistema todo para. Mas antes mesmo de sair da cama, Robert sente uma forte dor de barriga. Acordei com uma diarreia violenta, cólicas, inchaço. Eu não sabia como conseguiria trabalhar, mas eu precisava ir e acabei indo. Depois da primeira cirurgia, Robert está doente demais para continuar e volta para casa. Eu me arrastei até a cama e queria me esconder em um buraco. De repente, comecei a sentir uma grande fadiga. Nem conseguia levantar um braço. Eu me sentia muito inchado e só passavam alguns minutos até eu ter de correr de volta para o banheiro. Como muitos médicos, cometi o erro de tentar me automedicar. Para ter algum alívio, Robert decide tomar um antibiótico e um remédio para conter a diarreia. Na mesma hora, tomei um Cipro pensando que fosse uma diarreia simples de viajante e comecei a tomar Imodium para prender o intestino. Mas Robert não é o único doente.
Minha noiva telefonou e disse que também estava se sentindo mal. Ficamos pensando no que podíamos ter feito mal nos últimos 2 dias, mas não conseguimos pensar em nada. Robert passa os 2 dias seguintes na cama, esperando que seus sintomas melhorem. Então, quase 3 dias depois de cair doente, ele recebe uma ligação inesperada de sua colega de trabalho, Ruth. No domingo à noite, recebi uma ligação de Ruth Kais. Ela é enfermeira e sabia que eu tinha ido para casa na sexta. Ela me ligou para dizer que o marido dela, que também é anestesiologista, estava doente com os mesmos sintomas. Isso era interessante porque o marido da Ruth era anestesiologista de outra equipe em outro hospital. Não tínhamos nenhum contato diário. Ruth não é a única a relatar que pessoas da comunidade médica estão ficando doentes. Na manhã de segunda-feira, um colega traz outras notícias do condado vizinho, Ventura. Foi chocante porque ele me disse que tinha um número significativo de anestesiologistas no condado de Ventura que também estavam com uma doença gastrointestinal. Os colegas de Robert começam a adoecer aos montes. Mais de 15 anestesiologistas em 2 condados diferentes estão misteriosamente doentes e ninguém sabe por quê. Os hospitais locais são obrigados a cancelar as cirurgias. Enquanto isso, Robert fica cada vez mais doente. Precisávamos de ajuda. Mas o que estaria deixando os anestesiologistas doentes? O anestesiologista Robert Welch está com fortes cólicas abdominais e diarreia, mas não está sozinho. Mais de 15 anestesiologistas de 2 condados diferentes também estão misteriosamente doentes, e ninguém sabe o porquê. Precisávamos de ajuda. Ansioso para descobrir por que seus colegas estão tão doentes quanto ele, Robert procura um colega de sua confiança. Liguei para o Dr. Steven Jose, um especialista em doenças infecciosas bem conhecido na comunidade. Eu disse, Steve, alguma coisa está acontecendo. Não é só comigo ou com os colegas da minha equipe. São 16, 17, 20 anestesiologistas de 2 condados diferentes. O Dr. José fica perplexo ao saber que Robert e outros anestesiologistas adoeceram gravemente. Eu me lembro que um médico acabou no pronto-socorro e teve que receber soro por via intravenosa para manter o volume de sangue e a pressão arterial. Com certeza as pessoas podem morrer com uma doença dessas por causa de uma profunda desidratação. Ao final da semana, 29 anestesiologistas de 3 condados haviam apresentado os mesmos sintomas. O Dr. José imediatamente pediu amostras de fezes de todos os doentes. Mas uma análise completa poderia levar uma semana. Estávamos desesperados para descobrir o que era para poder combater a epidemia o mais rápido possível. Um por um, os resultados dos exames ficam prontos, mas todos dão negativo. Mas o Dr. José e sua equipe continuam a procurar a resposta. Enquanto isso, os anestesiologistas pioram cada vez mais. Minha vida se resumia a ficar na cama. Eu vivia debaixo das cobertas, sem energia para fazer coisa alguma. Marian Jean, a gerente do laboratório do hospital onde Robert trabalha, ficou espantada com os resultados dos exames. Todos os resultados foram negativos. O parasitológico para Giardia e Cryptosporidium deram negativo. As culturas virais deram negativo. Não fazia sentido. Marian então se lembra de um artigo que leu em uma revista de medicina. O artigo que eu li se referia ao surgimento de novas doenças parasitárias. E eu me interesso muito por novos organismos e também novos patógenos. Ela suspeita que um destes organismos menos conhecidos possa ser o responsável.
No entanto, o parasita que ela tem em mente é tão raro nos Estados Unidos que não existem exames para detectá-lo. Então, ela mesma desenvolveu um. Logo nas primeiras lâminas, encontramos o organismo. Ficamos tão animados que gritamos Eureka. E ligamos para que o Dr. Steve viesse dar uma olhada. Eu olhei pelo microscópio e o vi pela primeira vez. Foi dramático descobrir a resposta para o que estava causando tudo aquilo. Um organismo chamado Ciclospora. O Ciclospora caetanensis é um parasita unicelular que ataca o intestino humano. O parasita adere à parede do intestino delgado. Ali, ele forma uma membrana protetora ao seu redor, impedindo que o hospedeiro absorva nutrientes. O sistema imunológico tenta eliminar o parasita, causando diarreia severa e vômito. Se não for tratada, a diarreia pode causar uma desidratação muito grave, o que compromete o sistema circulatório e o coração, e isso pode ser fatal. Robert está com surtos de diarreia há mais de uma semana e não há sinal de melhora. O Ciclospora não estava no meu radar. Eu não ouvia falar dele desde a faculdade. Mas o estudamos bastante e tudo parecia se encaixar perfeitamente. O Dr. Rosé receita a Robert um antibiótico chamado Bactrim para matar o parasita. Mas uma questão crucial permanece. Como Robert e outros 28 anestesiologistas se infectaram? Eles conseguirão encontrar a origem da infecção antes que este assassino pouco conhecido lance uma ofensiva ainda maior? O Dr. Robert Welch e outros 28 anestesiologistas da região de Santa Bárbara foram infectados por um parasita quase desconhecido, o Ciclospora. Mas como eles pegaram este parasita assassino? Robert está determinado a encontrar a origem da epidemia. Sua investigação começa com o próprio parasita. O Ciclospora começa como um cisto de vida livre na água ou no solo. Quando o cisto é ingerido por um ser humano, viaja até o intestino. Ali o cisto se rompe e libera 2 parasitas unicelulares. Os parasitas microscópicos aderem à parede do intestino, onde crescem e se multiplicam formando novos cistos. Os novos cistos retornam ao ambiente por meio das fezes humanas. O parasita então espera, pronto para infectar outra vítima. A forma de infecção mais comum é o contato com alimentos contaminados por fezes infectadas. Mas como quase 30 anestesiologistas que vivem em 3 condados diferentes se infectaram? Participamos de um banquete patrocinado por uma indústria farmacêutica que reuniu anestesiologistas de 3 condados. A festa havia acontecido 8 dias antes do surgimento dos primeiros sintomas. Foi em um hotel chique, em um restaurante famoso. Todo mundo adorou. Era uma festa para os anestesiologistas fazerem contato. Havia cerca de 34 pessoas lá, incluindo as esposas. E nos divertimos muito. Robert desconfia que todos os doentes haviam comido os mesmos alimentos infectados e pede que o restaurante forneça uma cópia do cardápio daquela noite. Era um cardápio típico. Tinha opções de carne, peixe e frango, coisas assim. Eu peguei o cardápio e distribuí a todos os anestesiologistas, pedindo que marcassem o que comeram. E quando esses cardápios voltaram, era evidente que o prato que todos comeram, inclusive as esposas, era a sobremesa. Uma sobremesa feita com framboesas, com calda de framboesa. Robert descobre que o restaurante havia importado as framboesas da Guatemala.
Neste país, há um fenômeno conhecido como mal de maio, que costuma acometer a população humana. Ele ocorre quando as fortes chuvas da primavera acabam por espalhar esgoto nas lavouras. Se as fezes estiverem contaminadas com ciclospora e a colheita não for lavada, a infecção pode ocorrer. O ciclospora é endêmico em regiões menos desenvolvidas, mas ocorre em surtos nos Estados Unidos. E isso acontece porque as pessoas comeram produtos infectados que foram importados, como alface, manjericão e framboesas. Muitas pessoas que compravam framboesas naquela época não costumavam lavá-las, incluindo os restaurantes, porque as framboesas são muito frágeis. E quando são lavadas, elas podem desmanchar. Depois de tomar o medicamento durante uma semana, os anestesiologistas começam a se recuperar. Eu não recuperei a energia logo. Levei uma semana para melhorar e começar a me sentir normal de novo. Na semana seguinte, Robert está completamente curado. Hoje, ele reflete sobre o sofrimento pelo qual passou. Sabe, morando nesta cidade, nem nos momentos mais sombrios a gente pensa que vai pegar um parasita como este. Ele mostra a interligação do mundo todo com as viagens de avião e a exportação de comida. Onde quer que você esteja, ele pode te achar. O ciclospora é bem sucedido porque muda de forma. Quando entra no corpo, está dentro de um cisto que o protege dos sucos digestivos do estômago. Quando passa por ele, o cisto se abre, liberando os parasitas que causam estragos nos intestinos. Nos Estados Unidos, uma norma da vigilância sanitária agora exige que todos os restaurantes lavem os alimentos. Em casa, a melhor forma de evitar o contágio é lavar bem as frutas e verduras com água limpa. Muitos parasitas têm uma habilidade da qual nem desconfiamos. Podem mudar radicalmente a forma de seus corpos para atender às suas necessidades. Dessa forma, eles podem obter exatamente o que precisam. E como hospedeiros, nós não podemos fazer nada. Versão brasileira